de acordo com a situação instalada, também pode acontecer que o organismo não tenha a condição suficientemente satisfatória para responder com habilidade, com imunidade a esta circunstância. Então, a ajuda vem de fora, situações mais complexas ou ainda a situação de fazer com que o organismo desenvolva esse circuito imunológico, como, por exemplo, as vacinas, que é injetado algo para fazer com que o organismo crie aquela especificidade ou a memória para depois combater a situação específica. Ou soros, né, como o soro antiofídico, antirrábico, certo? Para determinadas situações. Eu falo isso porque, de acordo com as circunstâncias atuais que a gente está, 2020, 2021, termos têm sido usados por médicos, por profissionais da saúde, por todas as pessoas que estão pesquisando imunidade, vírus, tratamentos, prevenção, sistema imunológico. Tudo são termos que estão sendo utilizados. Então, em conversa com minha sobrinha, que desencadeou todo esse esclarecimento, e graças a Deus eu consegui levar a ela uma situação mais esclarecedora, e muitas perguntas a qual eu tenho recebido a respeito: tomo vacina, não tomo vacina? Então, vamos a alguns esclarecimentos sobre os termos de cuidados imunológicos. Eu adoro esse tema porque me é familiar. Ao longo dos últimos quase 30 anos, eu tenho trabalhado com a imunidade. Eu tenho trabalhado com o resgate à saúde de muitas pessoas, através de terapias que aumentam a imunidade para ajudar é matemático, né? A diminuir a condição de vírus, bactérias, alterações de células, de órgão ou de sistema que esteja sobrecarregado ou alterado. Então, o que eu quero trazer hoje? O termo prevenção, ele diz: prevenir é evitar que aconteça. Na profilaxia, nós evitamos algo. Se existe uma ameaça externa, nós vamos fazer cuidados que vão fazer com que evite-se que essa ameaça venha nos invadir, certo? Então é profilático, são medidas profiláticas antes de ter acontecido, certo? Uma invasão por vírus é um exemplo. Então, medidas profiláticas têm sido divulgadas, têm sido propagadas, como, por exemplo, aumentar-se a vitamina D no organismo, aumentar a taxa de zinco no organismo, aumentar a vitamina C, aumentar as condições imunológicas, aumentar a respiração também, que faz com que a oxigenação leve o nosso sangue a mais partes do corpo. Então, nós estamos fazendo exercício, buscando exercícios para manter a musculatura firme, que vai proteger o nosso osso, a nossa articulação, que vai proteger o nosso organismo, vai manter um estado circulatório e respiratório, cardiorrespiratório, benéfico. Então, a gente está falando de prevenção, profilaxia, ok? E eu volto a salientar, prevenção, ela é utilizada em todas as etapas. E agora nós vamos falar em tratamento precoce.
Não estou falando em nenhum específico agora, mas assim, o que quer dizer quando se fala em tratamento precoce? Quer dizer que vai se agir o mais rápido possível naquela situação. Quando existe uma invasão, a gente vai agir nos primeiros dias desta toxina, deste veneninho, desta droga, ou fazer com que, enquanto o sistema imunológico ainda está preservado, a gente vai agir para evitar que se dissemine ou que comprometa mais ainda, causando mais danos àquela situação. Isso também, economicamente, é mais viável, certo? Pode acontecer, e também a prevenção ainda acontece, porque nós estamos prevenindo situações mais complexas, mais onerosas e mais dependentes de cuidados externos e mais complexos para que a gente possa sair desta situação. Então, tratar precocemente é agir com rapidez a ponto de evitar ainda, de forma preventiva, danos maiores. E outro termo, depois que já existe a infecção, seja por vírus, seja por bactéria, a alteração no organismo, depois que já existe a alteração, o dano ou a invasão, nós tratamos os comprometimentos, tratamos de forma mais específica a determinada doença, ou medicamentosa, ou cuidado, se for ferida, vai cuidar daquele local, ainda evitando maior comprometimento, maior dano, certo? E tem que se avaliar se a atenção pode ser primária, em casa, se precisa ser secundária, numa assistência de saúde mais elaborada, ou se precisa hospitalização, ou até mesmo recursos mais complexos. Então, se trata a situação em si numa gravidade maior ou numa situação mais avançada, ok? Então, esses termos, eles são importantes de trazer à tona. E agora eu vou falar especificamente do tratamento na qual eu venho desenvolvendo as minhas atividades terapêuticas ao longo dos últimos quase 30 anos, que é a autoemoterapia. Auto é próprio, emo é sangue, terapia é um processo terapêutico que se utiliza do próprio sangue da pessoa para promover um aumento da imunidade. A quadruplicação da imunidade e também sendo tratada em todas as etapas desta situação, seja da prevenção e profilaxia, seja agir precocemente, evitando um comprometimento ou evitando avançar a etapa de causar dano imediato ou um dano específico a algum órgão ou um dano generalizado ao organismo, e também em situações de tratamento que existe um comprometimento, que existe um tratamento medicamentoso que pode fazer com que baixe a imunidade. A autoemoterapia ela é feita a cada 7 dias, num ciclo em que vai fazer com que eleve de 5 a 20% a taxa imunológica na nossa circulação e nos tecidos do nosso organismo, fazendo com que as células de defesa possam proteger as nossas células, proteger os nossos órgãos, proteger o nosso organismo de que, mesmo sendo invadido, rompendo as barreiras, ele possa ter recursos satisfatoriamente suficientes para responder com habilidade. E assim tem sido. Ele é simples no seu funcionamento, ele é
extremamente eficaz porque não tem efeito colateral, não tem dano, feito de forma responsável. É humano porque trata o ser humano de forma digna e adequada, e também é um tratamento com custo reduzido, muito reduzido, e também com elementos, né, com material já disponível no sistema de saúde e material técnico e material humano, porque as pessoas já são treinadas para isso. Porém, ele não é aceito pelas instituições de saúde. Então, esse fica o comentário, a minha forma aqui de trazer como que algo tão humano não é aceito, tão simples e fundamental, para que se possa sair rapidamente de uma situação de ameaça, de uma situação de risco.